Aleluias. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Glória a Deus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Aleluia. Mas amém. Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus para você e sua família. Deus te abençoe nesta manhã iluminada por Deus. Deus nos concede estar aqui mais uma manhã. Adore a Deus, adore ao Senhor. Quando você adora a Deus, você atrai a presença de Deus para dentro da sua casa. Quando você adora a Deus, você se reverte do Espírito Santo de Deus. Quando você adora a Deus, portas espirituais se abrem sobre a tua vida. Deus alimenta a tua alma. Deus te fortalece. Deus te dá sabedoria. Deus te dá o livramento. Então adore a Deus. Adore ao Senhor. Abra o seu coração. Não fique aí paralisado, vendo o inimigo agir contra a tua vida. Não fique dessa forma, não. Deus não quer te ver assim, dessa forma, paralisado, não. Olhando para o lado, olhando para o outro. Olhe para Deus, olhe para cima, olhe para as promessas de Deus. Deus tem infinitamente coisas a manifestar na sua vida. Mas o que o inimigo quer fazer contra você é te bloquear, é te desanimar, é tentar te atingir para te paralisar, para você ficar assim, sem esperança, sem perspectiva, ficar desanimado. Não. Pegue as armas que Deus colocou na tua vida, pegue a palavra de Deus, pegue a oração e se revista de Deus nesta manhã, porque Ele tem algo grande e profundo para falar com você nesta manhã. Débora Nicho, bom dia. Bom dia para você que está entrando agora, participando aqui da nossa live, deste momento de oração, momento que Deus fala conosco através da sua palavra. Amém? Nós vamos orar pela sua vida espiritual. Eu acredito que você possa estar vivendo uma grande guerra, mas Deus é o Senhor dos exércitos. Ele entra nesta guerra para te dar vitória nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Que toda retaliação contra a tua vida caia por terra. Que toda afronta do teu inimigo caia por terra e venha a ser desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Deus possa fechar a boca do inimigo. Eu sempre digo que quando o inimigo quer destruir a nossa vida, ele vai enviar alguém perto de nós, tá? Para querer nos atingir, para querer nos maltratar, para querer nos ferir, para querer nos caluniar, para querer nos desanimar. O inimigo vai usar aquela pessoa como instrumento para querer nos atingir. Mas maior é Deus. Ele coloca o escudo da fé no teu coração, para que nenhuma palavra que fora lançada contra a sua vida venha a ter efeito, mas pelo contrário, que Deus venha revertir você nesta manhã, que você possa sentir o fogo da glória de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, para que o inimigo ele caia por terra. A palavra de Deus diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus. Olha essa palavra: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar é quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz de Deus. O que Deus quer é que você ouça a voz dele. Deus está chamando a tua atenção nesta manhã. Deus está chamando a tua atenção neste dia. E Ele quer falar com você. E Deus fala de uma maneira tão simples. Deus não é complexo, não. Deus fala de uma maneira simples e objetiva. Ele pode estar falando assim com você: chegai-vos, pois, a Deus
e Deus se chegará a vós. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Não importa como a gente esteja, não importa. Fraco, cansado, desanimado, deprimido, oprimido, não importa. Quando a gente chega na presença de Deus, a gente recebe renovação, cura, a gente recebe o poder de Deus, a gente recebe libertação, a gente recebe o renovo de Deus, a gente recebe o avivamento, a gente recebe de Deus o perdão, a gente recebe purificação, a gente recebe o amor de Deus, a bondade, a benignidade. Quando a gente se aproxima de Deus, Deus está de braços abertos para nos receber. Não é isso que está escrito na sua palavra? Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos, vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vou vos aliviar, eu vou aliviar a vossa carga, eu vou carregar o peso deste problema e vou aliviar a tua carga. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é o Senhor falando, é Deus falando conosco, que a gente precisa parar um momento. As pessoas hoje elas andam muito apressadas, as pessoas elas não param para ouvir a voz de Deus, as pessoas não abrem mais os seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando. E Deus está falando nesse novo dia, e a sua palavra diz: em todo tempo sejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Desde que o homem pecou contra Deus, que a nudez é revelada ao homem. O homem está nu aos olhos de Deus, mas através da pessoa de Jesus Cristo é que nós recebemos vestes, novas vestes, vestes de justiça, vestes de santidade, vestes da redenção do seu sangue, porque lá no Éden nós fomos despidos, mas no Calvário nós fomos vestidos com vestes de salvação. E no Pentecoste Deus quer revertir a nossa vida. Nós precisamos apenas estar prontos para ouvir a voz de Deus. Como diz a palavra de Deus, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nós não podemos perder a capacidade de ouvir a voz de Deus. Talvez muitos dos nossos problemas poderiam ser evitados se nós passássemos a ouvir mais a voz de Deus, consultar mais ao Senhor, porque o homem muitas das vezes, quando não consulta a Deus, ele entra numa enrascada, ele entra em um problema, mas quando ele consulta a Deus, buscando uma direção, Deus abre o seu entendimento, ilumina os seus passos e leva ele a tomar uma decisão correta. E Deus nesta manhã quer falar contigo. Deus nesta manhã preparou este momento para dizer para você: meu filho, minha filha, nada está acabado não. Agora que está começando a obra que eu tenho na tua vida, porque eu sou o Senhor, eu te escolhi, eu te chamei, eu te separei para ser um instrumento em minhas mãos, para que você faça a minha vontade. Estas guerras que tu estás enfrentando apenas é um reboliço. É um tempo de treinamento na sua vida, porque eu estou te preparando, eu estou te capacitando, eu estou te dando sabedoria. Tu estás no deserto, assim como meu filho estava no deserto. Eu preparei, eu preparo quem eu quero. Deus nesta manhã está preparando você. E a porcelana, quanto mais ela é lançada no fogo, mais ela é preparada, mais ela é resistente, mais ela é fortalecida. Assim é a vida do cristão. Nesta vida nós vamos ser o que? Aperfeiçoados por Deus. Deus vai aperfeiçoar o seu poder na nossa vida, porque Deus é o Deus forte que entra nas batalhas juntamente conosco para nos dar a vitória. E eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Paulo chegou na ilha de Malta. Olha que esse texto quer falar conosco nesta manhã. Quando Paulo chega na ilha de Malta, depois de um naufrágio terrível, ele se aproxima ali dos bárbaros, se aproxima ali de uma fogueira, e ele, percebendo que o fogo estava se apagando, ele pega ali alguns gravetos para que a chama não se apagasse.
quando ele pega um dos gravetos ali, no meio daqueles gravetos, havia uma víbora, havia uma serpente. E aquela serpente lhe atinge as suas mãos. E ele pega e lança aquela víbora no fogo. E aquelas pessoas que ali estavam olhando disseram assim: eis que a justiça de Deus não deixa que este homem venha sobreviver, porque ele sobreviveu ao naufrágio, mas não vai sobreviver à mordida dessa serpente. Mas o que é notório aqui neste texto é que o veneno da serpente não causou nenhum efeito na vida de Paulo. Por quê? Porque Paulo era guardado por Deus. Paulo ainda iria cumprir um propósito que Deus iria fazer por intermédio dele. Assim também é com você. O inimigo está tentando de todas as formas atingir você com o veneno da tentação, com o veneno do pecado. A irmã Silvana, 1980, o ano que eu nasci. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, minha irmã. Deus lhe abençoe, Deus lhe guarde, Deus lhe proteja de todo mal. Em nome do Senhor Jesus. Seja edificada nesta manhã pela palavra de Deus. Tá? Estamos aqui nessa live, né? Transmitindo aqui uma palavra de vida. E estudando aqui esta palavra, nós podemos observar que o veneno da serpente poderia causar 3 coisas na vida de Paulo. O veneno poderia o quê? Primeiro, no local da mordida, era para ter causado um inchaço. Um inchaço. Toda vez que uma víbora acerta a sua vítima, na região onde ela mordeu, causa um inchaço. Ali a pele fica inchada. Segundo, como o veneno ele entra na circulação, o que acontece? A pessoa ela começa a perder os sentidos, começa a ficar tonto, começa a ficar cego, e aí dá um apagão, e se não for tratado com antídoto, a pessoa ela morre, tá? Então nós podemos observar aí que Satanás, que é a víbora, é a serpente, ela tem lançado o seu veneno sobre muitas pessoas. E muitas pessoas não têm percebido que este veneno tem chegado até a sua vida. Muitas pessoas têm sido atingidas por este veneno. Porque a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus, ele nos deu ensinamento para que nós venhamos ser humildes. Mas quantas pessoas estão inchadas, quantas pessoas soberbas, quantas pessoas arrogantes, quantas pessoas prepotentes, quantas pessoas autossuficientes, pessoas que foram infectadas com o veneno da soberba, o mesmo veneno que entrou na vida de Nabucodonosor, é este veneno também que tem entrado na vida de muitas pessoas, causando esta postura de soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Quantas pessoas hoje que estão arruinando a sua vida por causa deste veneno, não ouvem mais a voz de Deus, não ouvem mais a voz do Espírito Santo, acham donas da verdade e não tem mais a capacidade de ouvir a voz do Senhor. Ah, meus irmãos, o rei Uzias, ele foi um homem, até que no começo ele se deu bem por ouvir a voz de Deus, mas depois a podridão da soberba entrou no seu coração, quando era para ele ali não oferecer sacrifício ao Senhor, ele se corrompeu, ele achou que ele poderia fazer o trabalho de um sacerdote. Ele não foi chamado para ser sacerdote, ele foi chamado para ser rei. E ele ali naquele momento ofereceu um sacrifício que não era para ele oferecer. Assim também foi Saul. Saul também deixou que o veneno da soberba entrasse no seu coração. Quando era para ele esperar o profeta Samuel, para que Samuel apresentasse o sacrifício, ele foi até lá. Saul ofereceu o sacrifício, não era para ele ter apresentado porque ele era rei, somente o sacerdote era incumbido dessa responsabilidade. E o que aconteceu? Ele pereceu por não dar ouvido à voz de Deus.
E quantos estão assim inchados, cheios de arrogância? Ah, eu tenho um tempo de igreja. Ah, eu tenho a patente disso, eu tenho a patente daquilo. Mas estão inchados. Estão inchados por causa do veneno. O veneno da víbora, o veneno de Satanás está correndo dentro de si. Deus precisa tratar estas pessoas. Deus precisa fazer como ele falou para Jeremias: eu tenho que quebrar este vaso velho e fazer um vaso novo na minha presença. Um vaso conforme a minha vontade. O que Paulo falou? Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluias. Eu não posso viver para mim, eu tenho que viver para Deus. E Jesus chegou a dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus resiste ao soberbo, antes da maior graça àqueles que são humildes. Você pode ver que a pessoa humilde, ela tem a graça de Deus, ela tem a unção de Deus, ela tem a sabedoria de Deus, ela tem o poder de Deus na sua vida. A pessoa humilde, ela é simples. A pessoa humilde, ela tem a sabedoria de Deus. Quando ele abre a boca para falar, sai palavra de sabedoria, sai palavra de edificação. Mas a pessoa arrogante, a pessoa que está contaminada com o veneno da víbora, quando ela abre a sua boca, são palavras de destruição, palavras que vão ferir, palavras que vão machucar. Tome cuidado, essas pessoas estão contaminadas, estas pessoas elas foram atingidas pelo veneno da víbora. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Uma pessoa ferida, ela vai ferir outras pessoas. Não é verdade, irmã Silvana? Uma pessoa ferida, ela vai ferir outras pessoas. Mas uma pessoa curada, ela vai curar outras pessoas. Aleluias. E é isso que Satanás tem procurado fazer: ferir muitas pessoas com o veneno da soberba. Pessoas que não conseguem mais ouvir o conselho de Deus. Pessoas que não tiram mais tempo para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Pessoas que acham que já sabem tudo. Pessoas que perderam a capacidade de aprender. A palavra discípulo quer dizer aprendiz. Nós somos um aprendiz de Deus. Nós somos discípulos. Nós temos que estar preparados para ouvir a voz do Senhor. E Deus fala todos os dias através da sua palavra, tá? O veneno ele cega. Você pode ver a cegueira. Saulo, antes de se converter, ele era cego espiritualmente. Foi por isso que quando ele caiu, manifestou a cegueira espiritual. Ele ficou cego porque era a cegueira que dirigia a vida dele. Ele achava que o que ele estava fazendo era a vontade de Deus: matar, perseguir os cristãos, arrastar os cristãos, destruir a vida deles. Mas não, era obra do inimigo, porque o coração de Saulo estava contaminado com ódio. O coração de Saulo estava cheio do veneno do pecado, querendo destruir a obra de Deus. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí Jesus teve que lançar ele por terra, mostrar a cegueira dele, que ele estava cego. Depois da ordem para Ananias: Ananias, vai à rua direita, porque lá tem Saulo, ele está orando. Coloca as mãos sobre ele, porque eu vou encher ele do meu espírito. E Ananias até retruca: mas Senhor, este homem aqui, ele veio pedir autorização, veio para matar os cristãos. Aí Deus fala para Ananias: Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para fazer a minha vontade. Aleluias. Quando o Espírito desceu, aquela escama ela caiu por terra. Aleluias. Ele passou a enxergar, e ele se tornou o pregador dos gentios,
fundou igrejas, fez a obra missionária, ganhou vidas, sintetizou o evangelho, escreveu cartas para a edificação da igreja. Assim é a vida de todo aquele que tem a visão espiritual de Deus. Deus chamou ele para uma grande obra, para uma grande missão de edificar vidas, ganhar vidas, consolidar vidas, abrir obras para que o evangelho possa ser difundido em vários lugares aonde você pisar a planta dos seus pés. Tome cuidado, o inimigo não descansa não. Se o inimigo tentou ao próprio Cristo, ele vai nos tentar também. Então fortaleça as áreas da sua vida espiritual. A irmã Jusileide Maria Olive, acho que é Oliveira. Bom dia, peço oração pela loja JC Variedade, por minha vida. E por minha vida é uma palavra. E uma palavra, né? Que Deus abençoe todo empreendimento das tuas mãos. Deus repreenda toda inveja contra este empreendimento. Que Deus repreenda, que Deus jogue por terra. Que Deus abra as portas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu trabalho em nome de Jesus Cristo. Coloque esses negócios nas mãos de Deus, que Deus prosperará em nome de Jesus. Tá? Unja este lugar, unja este ambiente e repreenda toda a palavra de derrota, toda a palavra de maldição, toda a palavra de inveja. Diga, em nome de Jesus vai prosperar, Deus vai abençoar. Peça para Deus enviar os clientes, peça para Deus enviar as pessoas certas, porque Deus vai enviar em nome de Jesus. Deus vai fazer grandes coisas, Deus vai cuidar dos teus negócios. Apenas creia, a fé vai agradar a Deus e tu vai ver o que Deus vai fazer ali naquele negócio, porque Deus é Deus, Ele pode fazer todas as coisas. Antes de mais nada, a gente tem que entender uma coisa: a gente está numa guerra. A gente está numa guerra. E você precisa se colocar como sentinela na porta da cidade, observando cada movimento. E você, como profeta, profetiza, você precisa ministrar a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios, para que Deus possa abençoar de uma tal maneira que o inimigo ele saia envergonhado. Você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que é dono do ouro e dono da prata. Você tem um Deus que fecha a boca de leão. Você tem um Deus que derruba gigante. Você tem um Deus que derruba muralhas. Você tem um Deus que abre o rio, abre o mar. Você tem um Deus que faz o sol parar. E este Deus pode abençoar os teus negócios. Ele pode prosperar a tua vida, aleluia. Ele pode. Ele tem poder para isso. Do nada aparecer os clientes, porque Deus vai enviar, aleluias. Apenas receba esta palavra, porque Deus é fiel, aleluias. Eu digo isso porque eu trabalho com público. Aí quando ele começa a orar, aí aparece a bênção. Meu Deus do céu, é tremendo, aleluia. Aparece a bênção, porque é Deus que prepara. A gente apenas tem que fazer a nossa parte, que é de estar na posição que Deus quer, orando, vigiando, aleluia, ungindo ali aquele ambiente. Senhor, este ambiente é teu, este negócio é teu, Senhor. Abençoa, meu Deus, repreenda, meu Pai, toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, toda palavra de fracasso, toda inveja, e prospera este lugar para a honra e a glória do teu santo nome. Aí você vai ver o agir de Deus, como diz a palavra de Deus: agindo o Senhor, quem impedirá? Aleluias. Deus vai prosperar, aleluia, glórias a Deus. Coloque Deus na frente
porque Ele vai abrir caminho. O irmão Val, bom dia, a paz do Senhor, paz do Senhor, irmão Val, não sei se é irmão ou irmã, me perdoe aí se eu estou errando, tá? Me perdoe porque aqui tá só Val, aí não tem foto, tá? Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus, irmã Val, Deus lhe abençoe, irmã Val, em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã Deus entre na tua guerra. A mesma palavra que Deus falou para Josafá, quando Josafá estava ali em perigo, percebendo que 3 grandes povos estavam vindo contra ele para querer destruir, Josafá, o que ele fez? Ele correu? Não. Josafá chamou o chefe do exército? Não. Josafá entrou no santuário de oração, dobrou seu joelho e começou a orar, a buscar o Deus dos seus pais. E o que Deus ele fez? Deus falou com Josafá e disse assim: Josafá, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque esta peleja não é tua, mas é minha, diz o Senhor Deus dos exércitos. Deus só fala para Josafá: parai e ficar em pé e vede o livramento do Senhor. Nós muitas das vezes, meus irmãos, quando percebemos uma guerra, uma luta, nós nos amedrontamos. Nós muitas das vezes nos escondemos e ficamos paralisados, e Deus não quer isso para a nossa vida não. Deus quer que a gente fique de pé. Deus diz para Josafá: Josafá, esta guerra não é tua, então não te preocupa, esta guerra é minha. Apenas fica de pé que tu vai ver o livramento que eu vou te dar. E Deus está falando com pessoas aqui nesta manhã: eu te quero de pé. Não foi assim que Deus falou para Ezequiel? Ezequiel, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Porque Deus não fala com ninguém deitado. Quando eu falo deitado, é deitado espiritualmente, dormindo. Deus fala com pessoas que estão de pé na oração, de pé na obediência, de pé, aleluia, na sujeição a Deus, aleluias. Eu creio, tomo posse. Foi pressionando muito, foi precisando. Estou precisando muito. Deus é Deus. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece as nossas lutas. A gente não precisa ser forte o tempo todo, não. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece a tua força. E o que Deus espera de cada um de nós é que a gente acredite naquilo que Ele pode fazer por nós. Tá? Por que Deus não age na incredulidade? Porque Deus não trabalha na dúvida. Quando a gente duvida, a gente está menosprezando aquilo que Deus pode fazer. Mas quando a gente trabalha com a certeza, a gente está agradando a Deus. Não é isso que está escrito na Bíblia? A Bíblia diz lá em Efésios 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então é isso que Deus está falando. Minha filha, eu vou te recompensar. Meu filho, eu vou te recompensar porque você está crendo na minha palavra. Você está crendo na minha promessa. Você está depositando a sua fé em mim. Eu vou agir nesta causa. Essa peleja não é mais tua, agora é minha. Eu vou lutar por você. Eu vou derrubar este gigante, eu vou derrubar esta muralha, e tu vai ver o que eu vou realizar dentro da tua casa. Aleluia. Eu sinto o poder de Deus aqui neste lugar nesta manhã. Tá? Algo tremendo está acontecendo no mundo espiritual. Verdade, estou passando por muita dor. Perdi meu filho, agora dia 15, fez 3 meses, é muita dor. Bom dia, irmã Jennifer, bom dia. Deus está falando comigo. Minha irmã, que Deus te console nesta manhã. Receba o abraço de Deus nesta manhã, receba. A gente pode estar aqui a larga distância, mas o Deus que está aqui, Ele está aí com você. Receba o abraço dele agora nesta manhã. Este calor, este fervor que tu está sentindo agora no teu coração,
É a presença de Deus te abraçando, te consolando, te fortalecendo. Aleluia. Glória a Deus. Irmã Jennifer, quando aquele pai chegou diante de Jesus, levando o seu filho, aquele pai disse assim para Jesus: Jesus, se tu pode fazer alguma coisa, faça. Jesus olhou para aquele pai e disse assim: não é se eu posso fazer alguma coisa. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Aleluias. Aleluia. Se tu crê, tudo é possível àquele que crê. Porque a tua guerra é espiritual. Então creia na ação de Deus, que através da tua confiança Deus vai abrir portas espirituais na tua vida, tá? Esta perseguição ela vai cair por terra pelo poder do sangue de Jesus. Creia no cuidado de Deus sobre a tua casa. Creia que Deus está cuidando de tudo. Creia. Há muitos obstáculos, há muitos empecilhos, há muitas pedras de atrapalho, mas creia que Deus está jogando por terra estas pedras de atrapalho e está abrindo portas. E você vai sentir que as coisas elas vão fluir na tua vida. Você sente, até mesmo na esfera espiritual, uma ação maligna, mas pelo poder do sangue de Jesus, Deus está jogando por terra todo mal. Creia, aleluias. Pastor Alaf Santos, orai por mim, minha família, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Eu vou orar sim. Vou orar agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, te apresento o pastor Alaf Santos, meu Pai. Se eu não sei qual é a guerra dele, meu Pai, mas em nome do Senhor Jesus, entra agora no meio da família, meu Deus. Entra agora, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, fecha a boca do leão, meu Pai. Vai fechando a boca do leão, meu Deus. Vai revestir no teu servo de autoridade, meu Deus. Vai revestir na vida dele agora, meu Pai. Assim como o Senhor fechou a boca do leão, meu Pai, quando Daniel estava ali dentro daquela cova, que os inimigos aguardavam a sua derrota, mas o Senhor enviou um anjo para fechar a boca do leão e dar a vitória para o seu servo, e ele ser exaltado ali naquele lugar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, dar a vitória para ele, meu Deus. Receba a tua vitória, pastor, em nome de Jesus. Irmã Jennifer, estou passando por uma batalha espiritual mesmo. Creia que Deus está enviando seus anjos para guerrear esta guerra, minha irmã. Irmã Vonei Etman, estou arrumando minhas coisas para sair de casa. Casamento 36 anos. É uma vida, né? Eu estou lendo todas as mensagens aqui. Minha irmã Jennifer, não consigo ter força para nem limpar minha casinha, sem ânimo nenhum de viver. Em nome de Jesus eu vou orar por vocês. Eu vou orar aqui por vocês, por cada um de vocês que está mandando mensagem aqui, ó. Tá, irmão Vonei, irmã Jennifer, eu vou orar por vocês. Vocês estão debaixo de uma retaliação muito forte, tá? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não desistam. Apenas tenham a capacidade de reagir mesmo nesta pouca força. Nesta pouca força, Deus ele vai agir na vida de vocês, tá? Coloca a mão sobre o teu coração, irmã Jennifer. Coloca a mão sobre o teu coração. Em nome de Jesus, eu vou orar aqui agora sobre você. Meu Deus, Senhor, ali onde a Jennifer está, Senhor, na casa dela, não sei onde ela está, mas Tu sabe, meu Deus. Senhor, coloca o anjo forte, meu Deus. Entra agora, meu Pai. Senhor, reverte a vida dela, meu Deus. Repreenda toda a inveja, toda a guerra espiritual, toda a batalha espiritual que esta mulher está enfrentando, meu Deus. Vai jogando por terra agora, Senhor. Joga por terra agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Envia o teu anjo com a espada de fogo, meu Deus. Ó Senhor, que ela sinta, meu Pai, a tua presença nesta hora, entrando dentro do seu quarto, entrando na sua casa, ali onde ela está, meu Deus. Que ela sinta o renovo do alto, meu Deus. Que ela sinta a tua presença, o calor do teu Espírito Santo tocando na vida dela, meu Deus. Repreenda todo o mal, meu Pai. Repreenda todo o mal, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá
vitória para ela, meu Deus. Queima, meu Deus, queima todo mal, toda a fúria do adversário, toda a fúria do inimigo, toda a fúria de Satanás. Joga por terra agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queima agora, meu Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Irmã Jennifer, se você estiver na sua casa, coloque um louvor. Coloque um louvor neste ambiente. Coloque um louvor e ouça esse louvor. Deus vai direcionar você a ouvir o louvor. E você vai ver, na sua atmosfera ela vai mudar. Em nome do Senhor Jesus. Deus já está agindo dentro da tua casa. Deus já está agindo neste lugar onde você está. Tá? Mas se levante. Levante-se. Levante-se espiritualmente. Não se entregue, não entregue os pontos. Não entregue a guerra, porque o teu Deus está entrando na tua guerra nesta manhã. Em nome de Jesus. Tá? Mesmo nessa pequena força, Deus vai te dar uma grande renovação espiritual. E a palavra que eu tenho para você é esta. Isaías capítulo 40, versículo 31. Diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vão subir com asas como águia. Vão correr e não vão se cansar. Vão caminhar e não vão se fadigar. Então receba esta palavra nesta manhã. Em nome de Jesus. Ô irmão Vonei, coloque seu casamento na mão de Deus. Tá? Não é da vontade do Senhor que você se separe. Porque Deus criou um casamento para um propósito. Aleluia. Mas o casamento, ele é muito atacado. Ele é muito atacado pelo inimigo. Para você ter uma ideia, eu tenho mais de 20 anos de casado. Sei que não é fácil, mas Deus sustenta. Deus sustenta, aleluia. Deus sustenta e Deus quer derramar as bênçãos dele, aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, te apresento a vida do irmão Vonei, meu Pai. Seu casamento, meu Deus. Ó Deus vivo, visita, meu Pai. Visita ele nesta manhã, meu Deus. Dar a direção, a sabedoria, meu Pai. Senhor Jesus, ó meu Deus, que o Senhor venha trazer, meu Pai, a iluminação. Senhor, venha trazer a luz para o teu servo, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha dar, meu Deus, a sabedoria necessária, meu Deus, para que ele possa administrar esta situação. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. A irmã Jennifer, que Deus te abençoe sempre. Oração maravilhosa, que Deus te acompanhe sempre. Amém, minha irmã. Continue orando por nós, que a gente vai sempre estar orando aqui por cada um de vocês. A guerra não é fácil. Não é fácil. Principalmente a guerra espiritual. Tá? A gente precisa buscar discernimento de Deus para discernir cada cenário que a gente enfrenta. E as pessoas muitas das vezes não entendem as nossas lutas. As pessoas elas fazem julgar. Mas Deus não. Deus é aquele que está pronto e preparado sempre para agir em todas as nossas guerras. A irmã Daiane, eu coloco óculos aqui porque eu não consigo ler. Irmã Daiane, paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Daiane. Deus te abençoe, serva de Deus. Deus abençoe a todas as pessoas que estão aqui nesta live, participando deste momento de oração. Pastor, Deus não confirmou um relacionamento, foi livramento. Estou esperando em Deus. Minha irmã. Deus trabalha de acordo com as nossas decisões, né? E Deus continue lhe dando a direção. É muito bom a gente buscar uma direção de Deus antes de tomar uma decisão que vá refletir na nossa vida daqui para frente. Continue assim, orando, buscando sabedoria e observando os sinais. Observe sempre os sinais.
tá? Porque Deus trabalha também e fala por intermédio dos sinais, né? Eu gosto muito assim de observar os sinais, porque Deus já está mostrando alguma coisa, aleluia. Deus já está mostrando algo, para que depois a gente não venha dizer, ah, mas Deus não me mostrou. Deus está mostrando, né? Por isso que eu digo, namoro e noivado, abra bem os olhos, abra bem os olhos, abra, observe tudo, observe, Deus está mostrando os sinais, e a gente muitas das vezes não quer enxergar os sinais, né? Deus está falando através dos sinais e a gente não está prestando atenção, porque a gente quer que Deus fale como se fosse uma pessoa falando para a gente. Não, Deus está mostrando os sinais e a gente não está percebendo, aleluia. Oh, glória a Deus, estou sentindo aqui a presença de Deus. Deus mostra, Deus cuida dos seus. Deus abriu seus olhos espirituais. Continue assim, continue sempre buscando esse discernimento de Deus. Deus vai mostrar a direção certa para você tomar uma decisão que vai refletir no seu futuro, na construção de uma família. Em nome do Senhor Jesus. É importante, tá? Porque hoje em dia há muitos que não querem ter compromisso nenhum. Há muitos que não querem ter compromisso com Deus. A palavra que eu recebi há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda estava namorando, aí eu marquei meu noivado. Aí conversei com o pastor para ele fazer o noivado, só que o pastor não pôde ir, né? Não me trazia paz, só angústia. Irmã, se no começo está assim, imagine quando, né? Se no começo está assim, Deus está mostrando, não vai dar certo, minha filha, né? E aí eu marquei o noivado, conversei com o pastor, nós nos preparamos para o dia do noivado. E aí o pastor não pôde ir, nosso pastor não pôde ir, mas Deus preparou outro pastor, né? Na minha família na época já tinha pastores. Aí Deus preparou o meu irmão para ministrar uma palavra no meu noivado. E a palavra que o meu irmão deu, eu nunca esqueci na minha vida. Eu nunca esqueci aquela palavra que Deus colocou na boca do meu irmão para ministrar sobre a minha vida. Ele disse o seguinte: olha, nós precisamos ter a bênção de Deus e a aprovação de Deus sobre a nossa vida. Como é que eu sei que o meu relacionamento está sendo aprovado por Deus? Aí ele fala, primeiro, né, eu preciso ter a bênção dos pais, né? A bênção dos pais. Se o teu pai e a tua mãe tá, né, achando estranho algum comportamento e te alertando sobre algo que ela está vendo e você não está conseguindo ver, tome cuidado. Então nós precisamos ter a bênção dos pais. Segundo, ter a bênção do ministério, né? Porque nós temos também pais espirituais, que é a liderança. E por último, a bênção de Deus. Aleluia. É forte, irmãos. É isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer nos abençoar, tanto na área profissional, na área espiritual, na área sentimental. Mas nós precisamos ter discernimento para chegar ao lugar da bênção. Muitos dos problemas hoje que as pessoas enfrentam são por decisões precipitadas, porque não oraram, não consultaram a Deus, não buscaram uma palavra, uma direção, e hoje estão pagando um preço muito alto por causa das suas escolhas erradas. Oh, glórias a Deus. Eu falo isso e eu sinto a presença de Deus. Eu sinto Deus falando através da minha fraca pessoa. Nós precisamos fazer uma consulta com Deus. Senhor, me dá a direção, me mostra, meu Deus, me mostra, né? Me mostra se de fato é isso que eu tenho que escolher. Deus vai mostrar, Deus vai iluminar, Deus vai dar sabedoria. Aleluia.
Deus vai fazer grandes coisas. Deus vai fazer maravilhas através do seu poder, através do seu espírito de sabedoria. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por todos os irmãos. Tá? A irmã Kelly Lousada. Bom dia. Bom dia, irmã Kelly. Tá? Bom dia para você nesta manhã. Que Deus abençoe você. Amém. O caráter é importante e se está liberto, porque até prega, mas o coração é falso. Aí você entrou numa área assim que não adianta pregar bem. Tá? A pregação, meus irmãos, olha, há muitas pessoas que se transfiguram de anjo, mas têm um coração de demônio. Muitas das vezes a gente tem que procurar saber se foi um bom filho, se foi um filho obediente. A gente conversa com os pais para saber se foi um filho obediente, se é uma pessoa compromissada, responsável, uma pessoa fiel, se teme a Deus. Isso tudo é importante. Tá? A irmã Kelly Lousada precisa de uma resposta de Deus sentimental. Aleluias. A gente vai orar nesse sentido. Irmã Kelly, ore a Deus. Existem 3 grandes decisões na nossa vida que a gente precisa orar. É o que a gente vai ser, com quem a gente vai viver e aonde a gente vai viver a nossa eternidade. São 3 grandes decisões. 3 grandes decisões na nossa vida. Tá? Quem a gente vai ser profissionalmente, com quem a gente vai viver por toda a nossa vida e onde a gente vai morar na eternidade. 3 grandes decisões. Tá? A gente só vive uma vez, então é importante escolher certo, é importante a gente escolher com sabedoria, é importante a gente tomar uma decisão com inteligência, não ser apressado, porque muita gente se apressou e hoje está colhendo frutos amargos. Casamento é coisa séria. Ele queria casar sem nunca me conhecer. Deus nunca deixou eu ver ele. Tem que ter muito cuidado mesmo. Muito cuidado. Tá? Porque hoje tem histórias de pessoas que infelizmente se envolveu com algumas pessoas que aparentemente pareciam ser, mas quando começaram a viver junto, aí ele mostrou quem de fato ele era, Porque muitas das vezes a pessoa esconde uma personalidade, com o intuito de querer algo, para depois mostrar quem ele é. Mas em nome do Senhor Jesus, que Deus guarde você de toda precipitação. Deus guarde você de todo homem mau, todo homem violento. Tem aquele livro do Po Yung Cho, que fala do testemunho de uma irmã, uma irmã que há 10 anos orava a Deus por um esposo, e aí só que a irmã não especificava como ela queria o varão, Aí Deus deu uma palavra para o pastor: você tem que especificar, especifique, Senhor, eu quero que esse varão, seja um engenheiro, um advogado, que esse homem ele seja alto, branco, moreno. Você precisa especificar, que esse homem venha ser fiel, que esse homem venha trabalhar na tua obra, que tema o teu nome, que esse servo venha ser uma pessoa responsável. Então especifique a Deus como você quer a pessoa, que Deus vai lhe atender. Aleluia. Deus vai preparar todas as coisas, mas você precisa especificar. Quer ver? Leia lá o testemunho da irmã no livro A Quarta Dimensão, do Po Yung Cho, o testemunho daquela irmã que orava a Deus há 10 anos, e aí Deus deu uma palavra através do pastor Po Yung Cho, e aí a irmã especificou como ela queria, e Deus mandou
aquele varão da forma como a irmã especificou, aleluia. É muito lindo esse testemunho. Aleluia. Meus irmãos, Deus os abençoe, tá? Acho que eu apertei aqui em alguma coisa sem querer, que apareceu vários quadros aqui, tá? Mas eu estou finalizando já aqui a live. Que Deus os abençoe, tá? Ore em meu favor. Aqui na cidade de Manaus nós estamos fazendo um trabalho evangelístico, tá? Não é fácil pregar a palavra de Deus, não é fácil, irmãos. Mas Deus nos dá graça para nós pregarmos a palavra de Deus, para nós anunciarmos o evangelho, né? Não é fácil. A missão que Deus colocou no nosso coração apenas é de pregar e ensinar a sua palavra, tá? Pregar e ensinar a sua palavra por onde nós somos enviados, né? Valdeci Melli, tem muito picareta. Eu já botei uma coisa dentro do meu coração: nem todo mundo que está do seu lado é liberto, né, irmão Valdeci? Nem todo mundo que está do seu lado é liberto. O problema hoje é que as pessoas acham que todo mundo é liberto. Não, nem todo mundo é liberto. Tem pessoas que estão do teu lado, mas que, infelizmente, elas conseguem ocultar um comportamento de lobo, né? E elas vão demonstrar isso com o passar do tempo, porque não tem como segurar por muito tempo uma máscara, não tem. Chega uma hora que a máscara ela vai cair, entendeu? A palavra de Deus diz, né, que o Senhor Jesus chegou a dizer: olha, é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo, melhor seria que lhe atasse uma corda de atafona no seu pescoço e lançasse na profundeza do abismo, né, das águas. Porque se a gente fosse colocar todas as pessoas que causam escândalo, meu irmão, o oceano estava cheio de pessoas, né, se jogando. Então é um sinal dos últimos dias, os escândalos, muitos escândalos. Por quê? Porque pessoas ainda não estão libertas. Mas a nossa missão não é olhar para essas pessoas, não é olhar para o erro delas. A nossa missão é continuar seguindo a Cristo, servindo a Deus, aguardar a bem-aventurada esperança de que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja que se preparou, a igreja que se separou do pecado, a igreja que viveu em santidade e em obediência. Esse é o nosso propósito, tá? Porque o homem ele é falho. Deus está mostrando: olha, tu vai olhar para o homem vai cair, tu vai cair junto com ele. Se tu olhar para mim, Deus está falando, se tu olhar para mim, tu vai permanecer na minha presença. Agora, se tu olhar para o homem, tu vai cair, porque o homem é carne, e carne perece, mas quem olha para Jesus não perece, porque Jesus é Deus, Jesus é perfeito, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias. Então a gente vai enxergar na nossa caminhada, né, esse tipo de comportamento em todos os ministérios, em todos os lugares. É por isso que Jesus chegou a dizer assim: olha, o Pai está à procura de quê? O Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Nada está em vão na Bíblia. Esta palavra verdadeiro, ela está dividindo do falso. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, porque tem o falso, irmãos. Então não se entristeça, não. Não se desanime, não. Porque você vê alguém, né, que escandalizou o nome de Deus, né, e você pensa em desistir. Ah, se o teu pastor cair, tu cai junto com ele. Não. Você precisa permanecer firme na rocha, que é Cristo Jesus. O que diz o Salmo 40? Salmo 40 diz que tirou-me de um charco de lodo, né? Davi falando, Salmo 40, versículo 2, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés aonde? Na rocha. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Então Deus firma os nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Deus quer firmar os teus passos na rocha, para você caminhar olhando para Ele, aprendendo com Ele, recebendo as promessas dEle, recebendo a proteção dEle, recebendo a presença dEle, para que Ele possa
a cada dia manifestar a glória dele sobre a tua vida. Glórias a Deus. Que o Espírito do Senhor, nesta manhã, possa continuar falando contigo cada vez mais através da sua palavra. Que Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe minhas irmãs. Foi bom poder estar aqui junto com vocês, participando deste momento de oração. Quero finalizar aqui orando por todos vocês. Os irmãos quiserem nos adicionar aí como amigos, tá? A gente também vai seguir vocês. E que na próxima vez, talvez hoje, pela madrugada, a gente entre aqui trazendo uma palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Oremos neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda a nossa vida, meu Deus. Guarda-nos de todo mal, Senhor. Ó meu Deus, a tua palavra diz que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Guarda-nos, Senhor. Guarda, meu Deus. Guarda esta irmã, guarda este irmão. Guarda todos aqueles, ó Pai, que participaram aqui desta live, meu Deus. Entra com ação, meu Pai. Entra, meu Deus, manifestando a tua glória, meu Pai. Jesus, tu sabes e conheces, meu Deus, a dificuldade de cada um, meu Pai, seus problemas pessoais, seus problemas espirituais, seus problemas financeiros, seu problema sentimental, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, vem derramado a tua presença neste dia, vem derramado o teu poder, da tua graça, Senhor. Vem fortalecer o fraco, vem curar o enfermo, meu Deus. Vem manifestar da tua glória neste dia, Senhor, pelo poder do teu sangue, meu Pai. Opera maravilhas mais e mais, Senhor, e abençoa todas as pessoas que participaram deste momento, meu Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus, e na próxima vez a gente entra aqui novamente, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Um abraço aí ao pastor Ailton, tá? Pastor Ailton, nós vamos estar aí na sua igreja, se Deus permitir, em nome do Senhor Jesus, tá? Em nome do Senhor Jesus, no próximo domingo, né? Próximo domingo, se Jesus não vier, se a gente estiver vivo, a gente vai estar aí para a glória de Deus, tá? Deus abençoe.